Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei início com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos. Esta carta, ela é de extrema importância para nós cristãos nos dias atuais. Romanos, ela é a explanação mais compreensível do apóstolo Paulo sobre o Evangelho. Homens do passado a leram praticamente uma vez por semana. João Crisóstomo, o maior pregador do século V, lia a carta de Paulo aos Romanos em voz alta para si uma vez por semana. Agostinho e todos os reformadores do passado consideravam essa carta como crucial para a compreensão do restante das Escrituras. Então, esta carta, ela é imprescindível, a leitura desta carta para que nós possamos compreender a verdade do Evangelho. A carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita entre o ano 55 e 57. Provavelmente Paulo ele estava na cidade de Corinto por ocasião da sua terceira viagem missionária. E já na terceira viagem missionária, Paulo ele tinha o desejo de ir até Roma e pregar o Evangelho à Espanha. Provavelmente ele queria o apoio da igreja de Roma para que ele pudesse levar o Evangelho até a Espanha. Então ele escreve essa carta aos irmãos ali que estavam em Roma, justamente com esse intuito. E as verdades fundamentais da carta de Paulo aos Romanos é esta: judeus e gentios, todos eles são pecadores e estão debaixo do juízo divino. Judeus e gentios, eles recebem a justificação somente mediante a fé, ou seja, através da fé. A parte das obras. Não é pelas obras que o homem é justificado, mas somente pela fé. E a santificação é que conduz à glorificação, ocorre mediante a dependência do Espírito Santo. Judeus e gentios exercem papéis interconectados na história. E também os cristãos judeus e gentios devem aprender a aplicar o Evangelho à vida prática. Então, isso aí são as verdades fundamentais contidas nesta carta de Paulo aos Romanos. O esboço dessa carta fica da seguinte forma: no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7, ele faz uma saudação. Então ele se apresenta e saúda a igreja que está em Roma. No capítulo 1 ainda, do versículo 18 até o 17, Paulo ele manifesta o seu desejo de ir a Roma, ou visitar os cristãos que estão em Roma. Depois, no esboço 2, a pecaminosidade dos judeus e dos gentios. Então começa no capítulo 1, do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20. Então vocês podem ver que nesse esboço aí, primeiro, saudação e desejo de Paulo.
a saudação dele e o desejo de visitar os cristãos que estão em Roma. Depois, a pecaminosidade dos judeus e dos gentios, que vai do versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20. Então vai falar sobre a pecaminosidade dos gentios, a pecaminosidade dos judeus e a pecaminosidade universal, terminando aí no capítulo 3, versículo 20. Depois, a salvação para judeus e gentios. Começa no 3, versículo 21 e vai até o 8, versículo 39, capítulo 8, versículo 39. E ele vai falar da justificação, que é somente pela fé, o exemplo de Abraão, o benefício da justificação, Cristo, o novo Adão. E depois, dentro da santificação, a destruição do domínio do pecado, a luta contra o pecado, vivendo pelo Espírito. Depois, ele vai falar sobre os papéis dos judeus e dos gentios na história. Vai do 9, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 36. Ele vai falar sobre a soberania da eleição de Deus, a incredulidade e fé de Israel, a advertência e encorajamentos para judeus e gentios, terminando aí no capítulo 11, versículo 36. E instruções práticas vai do 12, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 13. Vai falar sobre consagração total no corpo de Cristo, na vida política, social, entre fracos e fortes. Então, ele vai falar tudo isso aí, instruções práticas. E do capítulo 15, versículo 14 até o 16, versículo 27, ele vai fazer as suas saudações finais. E ele começa já os planos para o ministério, o plano para visitar Roma, a saudação aos cristãos de Roma, a advertência contra os inimigos, as saudações dos companheiros, a doxologia apostólica. E aí ele encerra desta maneira a sua carta. Nós vamos hoje fazer a pequena introdução aí, o prefácio e a saudação do apóstolo Paulo ali para os irmãos que estavam em Roma. Lembrando que em Roma tinha uma grande comunidade de judeus, já que essa carta aqui provavelmente os irmãos tenham recebido ela aí por volta do ano 58, provavelmente. Ali tinha uma comunidade de judeus, então a igreja era composta ali, que estava em Roma, a igreja era composta de judeus e gentios. E Paulo ele escreve desta forma, por isso ele escreve para os dois públicos que iam ler esta carta. A introdução de Paulo, ela começa dessa forma: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Então está aí, parágrafo longo, pode ver que, claro, aí tem a separação de versículos, mas de um versículo para o outro você pode ver que sempre terá o quê? Uma conjunção ou se não uma vírgula. Então é um parágrafo bem longo aí,
a saudação de Paulo. Num fôlego só, Paulo ele faz uma saudação. E ele praticamente resume todo o evangelho aqui nessa saudação. Pequeno resumo aí. Primeiro ele começa aqui se identificando como Paulo, seu nome romano, e não Shaul, que é o seu nome em hebraico. Paulus é o nome dele em grego, está aqui o nome Paulus, e ele diz que ele é servo de Jesus Cristo. Então a palavra servo é doulos, doulos é escravo mesmo, o homem na sua condição servil, ou seja, Paulo ele se considerava alguém que estava ao inteiro dispor do seu Senhor. O seu Senhor, que era Jesus, tinha total domínio sobre a vida dele. E ele ia aonde o seu Senhor, que é Jesus, o enviasse. Ele diz que ele era servo, escravo do Senhor, condição servil do Senhor Jesus, chamado, olha aí, a palavra é kletos, ou melhor, é kletos, porque tem aqui um acento, então kletos, chamado, para quê? Para ser apóstolo. Ele não foi indicado por ninguém, ele não entrou no apostolado como um intruso, não. Ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus para ser apóstolo dele. Então, olha lá, chamado por Jesus, apóstolo. Apóstolo aqui, e a palavra é apóstolos, que é o que? A palavra apóstolos é aquele que é enviado, comissionado, delegado. O Senhor Jesus, ele delegou poderes a Paulo como enviado dele. E diz também que ele era um separado para o Evangelho de Deus. Veja que somente nessa introdução aí nós temos muita coisa. Então, primeiro ele identifica como Paulo, romano, mas também ele era um judeu. Claro que creio que a maior comunidade de cristãos ali em Roma, ela era composta de gentios ou romanos, e ele identifica como o seu nome romano, e ele é escravo do Senhor Jesus, condição servil. Ele foi chamado, foi o Senhor Jesus que o chamou para ser o quê? Um delegado dele, um comissionado dele, um enviado dele, separado. Interessante que ele, praticamente Paulo aqui, para quem era judeu, ele faz um jogo de palavras, porque Paulo no passado ele era um fariseu. O nome fariseu no hebraico é fariseus, né? Porque fariseu no singular é parush, mas quando você fala no plural, o termo fariseu é parushim. Parushim. Aqui, e parushim é separados. O parush, que é o nome hebraico no singular, é separado. E pode ver que aqui agora ele fala assim, olha, lá no passado eu era um fariseu, um parush, um separado. E agora eu novamente sou um separado para quem? Não separado para as práticas do legalismo judaico, não. Agora eu sou separado para o Evangelho de Deus. O que é Evangelho? Evangelho é boas novas, boas notícias. E que boa notícia que é esta? A boa notícia é que Deus, por isso que a boa notícia é de Deus. A boa notícia de Deus é essa, que Ele, o Deus eterno, nosso Pai, Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, que é Jesus, para morrer em uma cruz, para derramar o seu sangue, para salvar o homem dos seus pecados, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e carecem de um Salvador. E Deus, Ele enviou o seu Filho, e as pessoas não sabiam disso ainda, por isso que é o quê? É uma boa notícia. O qual foi por Deus, olha aí, o qual, quem? Jesus.
O Evangelho. Ele foi o que? Outrora prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Então, Jesus, ele foi, o nome dele, a promessa a respeito do Senhor Jesus, ela foi dita por intermédio do que? Dos profetas nas Sagradas Escrituras. E esta promessa, ela começa lá em Gênesis 3,15, que diz o seguinte: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, no hebraico, é ele, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois também, Gênesis 22:18, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Gênesis 49:10, o cetro não arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Está falando de Jesus. Deuteronômio 18:15, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Salmos 132:11, o Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela, do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Prometendo quem? Um homem que assentaria no trono de Davi. É o Messias ou o Mashiach. O Isaías também profetizou: naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E vai prosseguindo aí vários textos falando a respeito do Messias. Jeremias 33:14, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Interessante que ele fala das duas casas, casa de Israel e casa de Judá. Quando Jeremias profetizou, as 10 tribos do norte já haviam sido levadas para a Síria e dispersas entre os povos, entre as nações. Já não existia mais a casa de Israel. Mas aqui o Senhor está prometendo que um dia ele ia unir as duas casas novamente, e não somente as duas casas, ele traria também os gentios para dentro da sua casa. E isso aconteceu quando Jesus foi erguido ali na cruz do Calvário. Ele atraiu judeus e gentios das duas casas para ele. Então, em vários textos aí que nós podemos ler, que no Antigo Testamento os profetas, eles fizeram uma promessa que viria um Salvador. E está dizendo com respeito a quem? Ao seu filho, o qual segundo a carne, da descendência de Davi. Isso aí é o que eu li lá em Salmos, com respeito ao seu filho, a qual segundo a carne, então, ele é filho de Deus, de acordo com a sua divindade, mas com respeito à carne, porque Jesus se fez carne e habitou entre nós, com respeito à carne, Jesus, ele é da descendência de Davi, da tribo de Judá, porque lá em Gênesis 49:10, como eu li, quando Jacó ele faz uma profecia para o seu filho Judá, ele fala que o poder, o cetro não apartaria da casa dele, da família dele, e os reis que vieram ali em Judá, todos eles procediam que da linhagem real, que era de Judá. E Jesus, ele também veio segundo a tribo de Judá. E aí no caso, ele é descendente de Davi. E o descendente de Davi assumiria o trono. Por isso que, segundo a carne, ele veio da descendência de Davi. Claro, filho de Deus, segundo a divindade, mas segundo a carne, ele é filho de Davi.
E pode ver que aí no 4, ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Não que Jesus ele fosse cheio de pecado, não. Jesus ele foi concebido sem pecado. Aqui, Espírito de santidade, santidade aqui está dizendo com relação à separação. O termo grego aqui para santidade é essa palavra aqui, hagiozunes. Hagiozunes, que é esta palavrinha aqui, hagiozunes é o seguinte: majestade, santidade, pureza moral. Ele era majestoso, ele era puro moralmente, por isso que ele usa a palavra hagiozunes. Pela ressurreição dos mortos. Então, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, majestade, e por intermédio de quem nós viemos receber o quê? Graça e apostolado. Então, Paulo ele está usando aí a primeira pessoa do plural, que é nós, por intermédio de quem nós. Ele estava, provavelmente é Tércio que tenha sido o amanuense de Paulo, aquele que escreveu para Paulo, e também os demais cooperadores que estavam com o apóstolo Paulo, como Silas. Então, na hora de escrever, ele coloca na primeira pessoa do plural. Então, por isso que por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado. Apostolado aqui, ele recebeu esse chamado de Deus para ser o enviado entre as nações, para pregar o evangelho de Cristo entre os gentios do próprio Senhor Jesus. Olha, por intermédio de quem? O Senhor Jesus. Ele recebeu graça, que é favor imerecido, que é haris. Haris é favor, aquilo que alguém recebe sem nenhum mérito. E também o apostolado enviado, por amor do seu nome. Então, por amor do nome dele, para a obediência, olha, obediência por fé. Então, não é por obras, é obediência por fé. A fé é convicção, é crer entre todos os gentios. E aí ele usa a palavra grega etnos. Etnos são povos, multidões, nações, de cujo número sois também vós. Então Paulo coloca também a igreja de Roma inclusa no meio. Olha, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Ele fala que também os cristãos que estão em Roma, como Paulo foi chamado para ser apóstolo do Senhor Jesus, segundo a sua graça e o favor imerecido de Deus para com o homem, assim como ele recebeu isso, os irmãos, os cristãos que ali estavam em Roma, ele diz também, de cujo número sois também vós, que chamados, vocês também foram chamados para serem de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, e aí prosseguindo agora a leitura, eu parei nesse ponto aqui, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados, ele usa novamente aí o termo chamados, que é kletos, chamados para ser de santos. Olha aí, aqui agora ele usa essa palavra aqui que é hagios, que é o que? Algo muito santo, para ser santo, separado do mundo. E ele usa também a palavra haris, que é esta palavrinha aqui. Haris é o que? Graça, que é favor imerecido, não é pelos méritos. Então, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, veja que ele usa a palavra graça. Essa graça é de Deus, é favor imerecido de Deus. Paz, a paz aqui
Eirene. Eirene é paz interior, é tranquilidade de espírito. E esta paz não é ausência de guerras, é uma paz interior, e esta paz ela procede de Deus. E esta paz é só o Senhor, Deus é que pode dar ao homem. Esta paz aqui não se alcança através de acordos entre países no intuito de cessarem as guerras. Não. Esta paz aqui, mesmo em meio a grandes tribulações, mesmo em meio a grandes guerras, o verdadeiro cristão, ele consegue estar em paz. Porque esta paz excede todo o conhecimento humano, porque essa paz ela é da parte de Deus. Paulo escreveu isso com muita propriedade, paz da parte de Deus, nosso Pai, e também do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiramente aí, eu meditei nesta pequena introdução aí, que vai falar do prefácio e a saudação de Paulo à igreja que estava em Roma, e agora ele vai do versículo 8 até o versículo 15, ele vai falar a respeito o amor de Paulo para com a igreja que estava em Roma e também o desejo de ir a Roma visitá-los. E ele começa dessa forma: primeiramente, dou graças ao meu Deus. Então ele já começa a ser gratos ao Senhor, e pode ver que ele usa uma palavra grega que é eucharisto. Eucharisto é ser grato, ser agradecido. Então ela, primeiramente, eu quero ser grato, olha aí, primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ponto. Então vamos ficar aí primeiro versículo. Primeiramente ele fala o seguinte, que eu sou grato a meu Deus. Primeiramente, eu tenho que agradecer ao meu Deus, mediante o quê? Através do quê? Mediante, a palavra mediante é por intermédio de, mediante, através de, olha aí, a primeira palavra aí no dicionário é através de, por meio de quem? Quem? Jesus Cristo. No tocante o quê? No que se diz respeito, no tocante a todo, no que se diz respeito a todos vós. Quem é ele? Quem é vós aí? A igreja que estava em Roma. Porque em todo mundo, esse porquê e o porquê explicando, em todo mundo, e aí ele usa a palavra cosmos, ou cosmo, que é uma palavra grega, é proclamada. O que é proclamar? É revelado, é publicado, relatado. Em todo mundo é relatado o quê? A fé. Claro que Paulo, eu não estava falando de todo mundo de então, mas em todo o império romano, a fé que os irmãos ali da cidade de Roma tinham era relatado. Alguém chegava e fazia um comentário e dizia, olha, fé tem os irmãos ali que congregam na capital do império, que mesmo eles estando morando em uma cidade tão devassa, tão pecaminosa, tão idólatra, mas ali naquela cidade, a capital do Império Romano, existe um grupo de cristãos que são fiéis ao Senhor Jesus. Então, a fé deste povo, destes irmãos que habitavam ali na capital do Império, ela era relatada, proclamada para os demais povos ali que habitavam o Império Romano. Versículo 9, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Interessante aqui é que Paulo diz, olha, por quê? E o porquê, novamente aí, um porquê, explicando, pois, visto que, essa palavra que começa aí, a frase de Paulo, olha, é a palavra gar. Gar no grego é visto que, porque Deus a quem eu sirvo, e aí ele usa a palavra aí
interessante que agora ele não usa doulos, mas ele usa a palavra essa aqui, que é latreu. Latreu é no intuito de prestar um serviço, prestar um culto, ser ministro. Então, olha, porque Deus, a quem eu sirvo, a quem eu sou um ministro em meu espírito no Evangelho, de seu Filho. Então, as boas novas, elas pertencem a quem? Ao seu Filho, Filho de Deus, porque é boas notícias de salvação. E quem pode salvar? Somente o Filho de Deus, que é Jesus. E ele fala assim, é minha testemunha. Então ele lança mão de uma testemunha. Então olha, é minha testemunha, porque o Deus a quem eu sirvo, em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha. Então ele lança mão de uma testemunha. Quem é essa testemunha? O próprio Deus. Porque é Deus que estava recebendo as orações de Paulo, que intercedia junto a ele para a igreja de Roma. Olha, de como incessantemente eu não paro de fazer menção da igreja de Roma em minhas orações. Então, Paulo, mesmo não conhecendo aquela igreja, a igreja que estava em Roma, Paulo ele não foi o plantador desta igreja. Paulo ele não tinha visitado a capital do império ainda. O seu desejo era de ir para lá, mas ele não conhecia a igreja em si, que estava ali em Roma, mas mesmo assim ele rogava a Deus, ele intercedia junto a Deus em favor da igreja que estava em Roma. Ele diz que ele fazia menção em todas as orações dele. Olha, faço menção em todas as minhas orações. Olha só, suplicando, ele não simplesmente orava, ele suplicava, era um pedido mais intenso. Para quê? Que em algum tempo, pela vontade de Deus, porque nós que somos cristãos, nós agimos debaixo da vontade de Deus. Não podemos agir aleatoriamente, porque nós somos servos, e servos é escravo. Escravo, ele age debaixo da autoridade do seu Senhor. Ele não pode fazer nada sem que o seu Senhor o saiba. Por isso que ele, nas orações de Paulo, ele suplicava que em algum tempo, pela vontade de Deus, se oferecesse o quê? Uma ocasião de visitar a igreja que estava em Roma. Então, Paulo, há um bom tempo, provavelmente estava pedindo a Deus que, se fosse da vontade dele, permitisse que ele fosse visitar Roma. Claro que Paulo não chegou em Roma da maneira como ele queria. Ele chegou algemado e preso. No intuito dele, ele queria chegar livre e que pudesse pregar o evangelho e se dirigir até a Espanha. Prosseguindo aí, depois do ponto, versículo 11, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmado, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. O que Paulo quer dizer aqui é o seguinte, que quando Paulo chegasse em Roma, o intuito dele é o seguinte, repartir aqui que eles poderiam contar as bênçãos espirituais. Paulo ele ia compartilhar as suas bênçãos, aquilo que Deus fez na vida dele, aquilo que Deus agiu por intermédio dele no meio dos povos ali da Ásia Menor, da Macedônia, da região da Caia, até mesmo em Jerusalém, o que Deus fez por intermédio dele. E também ouvir dos irmãos que estavam em Roma o que Deus tinha feito. E trocando as experiências espirituais, ele fala aí de dom espiritual, harisma, tá aí essa palavra, harisma. Harisma é um dom, algo que alguém recebeu gratuitamente. Então, Paulo recebeu esse dom gratuitamente. E os irmãos que estavam ali em Roma também receberam. Então, eles iam o quê? Trocar esta experiência, olha, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Prosseguindo o texto, versículo 13, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios.
pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paremos aí. Então, ele falou assim, olha, muitas vezes eu quis ir ter convosco, até porque da península ali do Peloponeso era só atravessar o mar na Itália e aí ir até Roma. Não era tão distante assim, já que ele esteve ali em Corinto, que é a península do Peloponeso, que é a região da Caia. Mas, devido aos trabalhos que Paulo ele fazia ali, nesses lugares que eu citei, ele foi impedido de ir. Mas, agora, ele estava determinado, segundo a vontade do Senhor, ir até eles. Então, por isso que, olha, eu me propus ir ter convosco. Então, muitas vezes eu quis ir ter convosco, mas fui impedido devido aos intensos trabalhos que Paulo estava realizando ali entre as igrejas que estavam na região da Ásia, Macedônia e Acaia. Então, Paulo sofreu muitas perseguições por parte dos falsos apóstolos, dos falsos pregadores. Então ele tinha que enviar cartas para as igrejas corrigindo os pequenos desvios doutrinários das igrejas que ele havia plantado. E ele diz que conseguiram o quê? Algum fruto, como também entre outros gentios. A palavra frutos aí é carpos, e carpos ou carpós, ele fala de algum benefício. Fruto é isso, algum benefício. Creio talvez que Paulo ele queria usar a igreja de Roma como apoio, já que ele estava indo para a Espanha. Paulo queria o quê? Apoio, talvez até mesmo financeiro, para que a igreja de Roma pudesse o quê? Custear a sua ida para a Espanha. Seria um ponto de apoio, porque a igreja em si, Roma, já estava formada. E Paulo, ele não gostava de plantar igrejas aonde outro já havia plantado. Mas ele queria o apoio da igreja de Roma para ir a outro lugar. Por isso que ele fala, algum fruto entre vós, algum fruto, como também entre os outros gentios que ele estava indo. E ele diz que ele era devedor tanto a gregos como a bárbaros. Quando ele fala gregos aqui, é o mundo helenista, o mundo sábio da época. E os bárbaros eram os povos que não falavam a língua grega. Todos aqueles que não falavam a língua grega era considerado o quê? Um bárbaro, devido à forma como eles falavam. Como se diz, bárbaro. Eles não entendiam nada, os gregos. Então eles colocavam o nome o quê? De bárbaros. E pode ver que tanto sábios como há ignorantes, dá no mesmo. Sábios aqui eram os gregos, ignorantes aqui, eles consideravam quem? Os outros povos. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então ele estava disposto também quanto a ele estava disposto a anunciar o evangelho aos irmãos que estavam em Roma. E versículo 16, vai falar agora a justificação pela fé. Eu vou até o versículo 17, senão o vídeo vai ficar muito extenso. E depois, no próximo vídeo, eu darei continuidade a partir do versículo 18. Mas o 16 diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo, ele diz o seguinte, eu não me envergonho, eu não tenho vergonha o quê? Do evangelho de Deus. Esse evangelho aí de Paulo, esse evangelho, por que não envergonha do evangelho, das boas notícias de salvação? Ele não envergonha porque é o seguinte, porque o evangelho de Deus, ele é poder. Olha, não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus. E esse poder é tão grande que ele é o suficiente para salvar a todo aquele que crê. Veja aí que a salvação não é através das obras. A salvação, ela é através da fé daquele que crê. E ele diz o seguinte, primeiro do judeu. Por quê?
porque Jesus veio para os perdidos da casa de Israel. Mas, devido ao fato deles não darem crédito à pregação, claro, não foram todos, mas a maioria dos judeus, eles não deram crédito àquilo que Jesus veio fazer. Então, primeiro para o judeu e também do grego, depois veio para o grego, para o restante do mundo, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele cita aí Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Então, a justiça de Deus se revela no evangelho, porque Deus é justo. Alguém deveria satisfazer a justiça divina. E quem que satisfez a justiça divina? O seu Filho. Porque todos aqueles que pecam contra Deus devem o quê? Morrer. Quando alguém morre porque pecou, é porque a justiça de Deus está sendo cumprida ali naquele momento quando a pessoa morre porque ele é um pecador. Mas todos nós éramos pecadores, somos pecadores, com uma pequena diferença. Nós temos uma natureza de pecado, somos pecadores, mas a partir do momento que nós nos tornamos um seguidor de Jesus, nós não vivemos na prática do pecado. Então, se nós não estamos na prática do pecado, então quando Jesus veio ali, ele veio fazer justamente isso. Ele veio salvar o homem, ele veio dar condições ao homem para que ele não viva na prática do pecado. E mesmo assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a justiça de Deus deveria ser manifesta, deveria ser executada em alguém. E quem é que pagou o preço da nossa salvação? Para que nós não vivamos nesta vida? O seu Filho Jesus. Então a justiça de Deus, ela se mostra no quê? No Evangelho. O Evangelho, as boas notícias de salvação, ela revela a justiça de Deus. Deus, ele colocou todos os nossos pecados na conta de quem? Na conta do seu Filho. Então, por isso que Isaías diz que agradou Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. E sobre si estava o quê? Todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o Evangelho, é a boa notícia de salvação. E agora nós vivemos de fé em fé, porque nós cremos naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E é por fé que nós servimos, não é por obras. Não é baseado nas nossas obras, é de fé em fé, como está escrito. E ele cita aí a passagem de Abacuque. Não posso prosseguir mais, que o vídeo está ficando extenso. No próximo eu estarei dando continuidade, que vai falar aí sobre o pecado e a condenação. Vai começar a partir do versículo 18. Então, a idolatria e a depravação do homem, o pecado do homem. Vai até o versículo 27. E depois, o versículo 28 até o versículo 32 vai falar sobre entregues os gentios a reprováveis sentimentos. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.